A partir de agora, nós vamos começar a olhar para alguns gêneros literários para que a gente faça alguns exercícios e tenha algumas noções da interpretação dos gêneros literários que compõem as escrituras. Como nós vimos nos nossos encontros anteriores, do ponto de vista literário, a Bíblia é uma biblioteca de gêneros literários. A Bíblia contém, dentro da sua vasta biblioteca de 66 livros, nós temos poesia, nós temos narrativas, nós temos cartas, nós temos os textos de instrução direta, como é o caso das cartas, nós temos os textos de instrução indireta, como às vezes a gente percebe nas narrativas, nós temos textos legais, como o caso a Lei de Moisés, e assim por diante. Esses diversos gêneros literários que compõem as escrituras, cada um deles traz consigo um conjunto de princípios e de algumas precauções que nós precisamos ter quando nós nos aproximamos para estudar esses textos em particular. Eu quero começar pensando que a Bíblia, do ponto de vista de gênero literário, ela possui vários. No entanto, do ponto de vista teológico, a Bíblia conta-nos uma grande história. A Bíblia tem um fio narrativo, um fio condutor, que vai desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, onde ela conta uma grande história de salvação. Deus vindo a este mundo por meio dos seus agentes históricos para nos redimir, e essa grande virada na história humana dentro do plano de Deus acontece quando o seu Filho Jesus Cristo vem ao mundo, morre e ressuscita, nos concedendo ali o perdão dos nossos pecados por meio de um sacrifício substitutivo e por meio da ressurreição que ele nos concede uma nova vida. Isso tudo deve nos fazer levar em consideração que o todo da Escritura está a serviço de uma grande história, de uma grande narrativa. É exatamente a perspectiva da reconciliação, é a perspectiva da salvação que nós temos em Deus por meio de Cristo Jesus que dá uma condução para toda a história bíblica. É por isso que falamos que, do ponto de vista teológico, a Bíblia é uma grande história, a Bíblia é uma grande narrativa. E essa grande narrativa se utiliza de variados gêneros literários para contar a sua história. Existem dois tipos de narrativa que nós encontramos dentro do texto bíblico. Nós dividimos elas entre macronarrativas e micronarrativas. O que seria uma macronarrativa ou uma grande narrativa? Um livro, por exemplo, como Gênesis, por exemplo, como o Evangelho segundo Mateus, ou um livro como, por exemplo, Ruth ou Esther. Esses são macronarrativos, ou seja, histórias que são contadas a partir de uma construção literária, ou seja, como todo texto narrativo, eles são fruto de uma ciência poética, fruto de algo que está sendo construído na medida em que personagens, cenas, conflitos, soluções vão sendo dadas progressivamente em uma narrativa. Para a gente entender um pouco como isso funciona, basta você prestar atenção nos filmes que nós assistimos. Não é muito diferente. Todo filme cinematográfico traz consigo uma estrutura narrativa semelhante a todas as outras estruturas narrativas que nós conhecemos, seja dos romances modernos, seja de textos da Idade Média, seja dos textos bíblicos. É como se a narrativa fizesse parte já da mente humana. Tudo que nós conhecemos, toda a nossa transmissão de conhecimento, valores, identidade, de geração em geração, desde os primórdios da humanidade, tem acontecido por intermédio da linguagem narrativa. O que talvez mais caracteriza o ser humano é justamente a sua capacidade de contar aquilo que aconteceu, de contar aquilo que ocorreu no passado, e contamos isso porque queremos trazer algum tipo de ensinamento, porque trazemos com a nossa contação de histórias valores, princípios, identidade, trazemos com as nossas histórias a nossa noção de princípio da vida e origem da vida, de destino do ser humano, e com isso tudo trazemos por meio das narrativas a nossa compreensão acerca do propósito da vida humana. Então, as grandes narrativas, portanto, estão aí para nos contar
como alguma coisa aconteceu com um personagem, com uma nação, com um povo, com um período da história, de modo que não apenas sejamos informados daquilo que aconteceu, mas que por meio da informação que a narrativa nos traz, de alguma maneira nós nos identifiquemos com ela e, sem dúvida nenhuma, que aprendamos alguma coisa com aquilo que está sendo narrado. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. O segundo tipo de narrativa que nós encontramos na Bíblia são as micronarrativas. Então, se o primeiro tipo é a macronarrativa, a narrativa maior, que é um livro inteiro, por exemplo, o Evangelho segundo Marcos ou o Evangelho segundo Lucas, nós temos as micronarrativas. Elas são observáveis e servem muito como exemplo para nós quando nós olhamos justamente para os evangelhos. Dentro dos evangelhos nós temos pequenas porções narrativas que têm começo, meio e fim, que têm uma estrutura narrativa menor que fazem parte de uma narrativa maior. São os casos, por exemplo, das parábolas, dos encontros que Jesus tem com algumas pessoas e ali estabelece-se um diálogo com eles. São também os eventos que contam os milagres que Jesus realizou. Essas todas são exemplos de micronarrativas. É sempre importante que quando nós estudarmos as narrativas bíblicas, a gente leve isso em consideração, que a história tem um todo, do começo até o fim, e essa história é composta por cenas menores. Seria mais ou menos como se estivesse lendo um romance, e esse romance que está dividido para nós em capítulos. E agora lembra do exercício que a gente já fez. Esses capítulos não necessariamente são os capítulos e versículos da Bíblia, mas as divisões que o próprio texto traz. Então, assim como quando lemos um romance, para que tenhamos o sentido e saibamos exatamente de onde nós estamos partindo, por onde nós estamos andando e aonde nós queremos chegar, os textos narrativos são compostos por essas diferentes cenas e a gente vai estudar elas um pouco mais adiante. Para a gente fechar, é importante também nós levarmos em consideração que todas as narrativas possuem 3 níveis. E esses 3 níveis são importantes que a gente considere como um pressuposto das nossas interpretações. O primeiro nível é o que nós chamamos de nível superior ou o nível universal. O nível universal de uma narrativa diz respeito àquilo que nós dissemos no nosso primeiro momento, que a narrativa bíblica como um todo nos conta uma história de como Deus veio a este mundo nos resgatar e dar um novo propósito para a nossa vida humana a partir daquilo que ele fez em Jesus. Para nos contar o que fez em Jesus, é claro que ele precisou contar como que esse Deus se envolveu com a história humana, quais foram os seus agentes históricos para que se concretizasse o seu plano de trazer ao mundo o seu filho dentro de um povo, dentro de uma nação e assim por diante. Esse seria o nível universal ou superior da narrativa bíblica. A narrativa também tem um nível intermediário. Por exemplo, a história de Israel é um nível intermediário dentro da grande narrativa que Deus está escrevendo e nos contando por intermédio das Escrituras. Assim como também a história da igreja no Novo Testamento, seu surgimento, sua missão, tudo isso faz parte de um nível intermediário na narrativa. Para chegarmos aonde? No nível pessoal, que são as narrativas individuais. Então vamos parar para pensar no seguinte: plano universal de Deus, a grande história de salvação por meio da qual Deus veio ao resgate do ser humano. Nível intermediário, a história do povo de Israel, por exemplo, no Antigo Testamento. Nível pessoal, o livro de Ruth.
Esse livro de Ruth, a narrativa pessoal de Ruth e sua família, Noemi, Boaz, Obed que gera Jessé, Jessé que dá origem ao rei Davi, tudo isso faz parte de uma dimensão pessoal de narrativas bíblicas. O importante para nós é entender que as narrativas pessoais devem sempre ser interpretadas à luz do nível intermediário, ou seja, o contexto maior que essa narrativa pessoal está inserida, e essa, por sua vez, deve ser interpretada à luz da narrativa no nível superior ou universal, que é o grande plano de salvação de Deus. Por meio desse exercício é que a gente acaba percebendo a maneira pela qual Deus está utilizando histórias pessoais para concretizar um grande plano. É essa perspectiva que ajuda a gente a nunca entender uma história pessoal como um evento completo em si, embora ele seja em um determinado momento. Mas todas as vezes que nós olhamos para uma história individual como o livro de Esther ou como o livro de Ruth, nós percebemos que, na verdade, essa história particular, pessoal, faz parte de um momento maior, de um contexto maior. E ela, como um quebra-cabeça, vai se encaixando com outras histórias até que se forme para a gente o grande quadro das Escrituras, o quadro de Deus vindo a este mundo resgatar o ser humano. Isso traz para nós algumas preocupações e eu quero mencionar apenas duas para a gente fechar. Primeiro, é que a história universal de Deus não se faz sem essas histórias particulares. Daí a importância de nós prestarmos atenção para as pequenas histórias bíblicas e valorizarmos o papel que cada personagem, que cada momento da história de Israel desempenha dentro do grande plano de salvação de Deus. Assim como o particular não tem sentido sem o universal. O que me faz entender o motivo pelo qual uma pessoa passa o que passa, vive o que vive, é justamente o papel que ela desempenha dentro do grande plano de Deus. E a segunda consideração é que este nível histórico é o que situa a gente no contexto dessa narrativa entre o pessoal e o universal, ou seja, justamente o nível intermediário que liga a narrativa pessoal com a grande narrativa das Escrituras.